Se eu conseguir ganhos de 1,5% ao mês, eu teria que investir algo da ordem de R$12 por mês durante 40 anos para chegar a R$1 milhão. Ou, se 40 é muito tempo, 20 anos, R$400 por mês durante 20 anos, com uma rentabilidade mais elevada. Dinheiro, Segredo de Quem Tem, é um livro que eu escrevi em 2003, aliás, em 2002, lançado em 2003, essa aqui é a versão da editora Sextante que está atualizada. Eu tenho uma continha que eu faço aqui, uma simulação, que você pode confirmar essa simulação em simuladores que você encontra na internet. Pega aí simulador de matemática financeira, simulador de investimentos, simulador de acumulação de capital. Eu tenho algumas reflexões nesse livro, como essa aqui, em que eu respondo essa pergunta: quanta massa crítica, quanto volume de investimento você precisa ter para obter uma renda desejada para o resto da vida? Então, uma tabelinha, que eu vou fazer uma leitura simples dela aqui, eu coloco que se a pessoa tem R$1 milhão investidos e ela tem uma renda desse investimento de 8% ao ano, esse 1 milhão proporciona para a pessoa R$80 mil por ano de rendimento, ou equivalente a 6.400 e uns quebrados por mês de renda. Para muita gente, né, considerando que, puxa, se eu contribuir para o INSS, já vou ter uma renda mensal ali da Previdência Pública. Se eu tiver mais R$1 milhão e conseguir esses 8% ao ano, não está mal viver com R$6.500 por mês. Então, outras pessoas falam, não, 6.500 é pouco, eu quero mais. Bom, tudo bem, se 1 milhão te dá 6.500, ou algo perto disso, 2 milhões vão te trazer o dobro dessa renda, algo em torno de 12 mil por mês. Então, a gente começa a ver que com umas continhas simples, eu começo a ter uma ordem de grandeza do objetivo a ser alcançado e das consequências desse objetivo. Uma armadilha que muita gente cai, é a de esquecer a importância de considerar a inflação nos seus cálculos. Bom, tudo bem, hoje uma carteira que tem um bom percentual em renda fixa, mais um pouco de fundos imobiliários que me rendem alguma coisa da ordem de 6% ao ano, mais uma carteira de dividendos, né, que se eu considerar a valorização das ações, puxa, não está difícil conseguir 8% ao ano. Não, no Brasil nunca foi. A dificuldade é você conseguir 8% ao ano reais. Se eu considerar uma inflação aí de 2%, 3% ao ano, tem que ter um ganho da ordem de talvez 11% ao ano, 12%, para tirar o imposto de renda, quando eu não consigo fugir dele, e tirar a inflação para ter esses 8% ao ano. Então, não vamos banalizar as possibilidades que nós temos. Para conseguir essa renda de 8% ao ano, eu tenho que ter um certo cuidado com a minha carteira, uma diversificação, uma orientação, mas é possível. Eu, por exemplo, sigo a estratégia da carteira balanceada, uma regra como a regra dos 80, pega 80 menos a sua idade, é uma sugestão do percentual da sua carteira que deve estar em renda variável. Essa é uma aproximação bruta. Se você fizer uma simulação de investimentos no site do seu banco, aquela carteira recomendada com percentual de investimento em inflação, percentual em pré-fixado, um percentual em fundo multimercado, percentual em fundo global, cumpre o mesmo papel da regra dos 80. Tá? É uma carteira referenciada. Seguir essa estratégia e ir balanceando essa carteira de acordo com as mudanças de cenário vai fazer com que você tenha um ganho significativamente maior do que você teria na renda fixa. Seguindo essa estratégia, eu não tenho tido grandes dificuldades de aproximar os meus ganhos anuais da ordem de 10% ao ano reais. Tá? Eu não estou falando de número mágico, isso se consegue com carteiras arrojadas, mas numa carteira balanceada, algo entre 8% e 10% ao ano que você vai conseguir com investimento em conhecimento, com a orientação da sua carteira, com uma postura arrojada, principalmente nos seus produtos previdenciários, dá uma boa exposição em renda variável naqueles produtos que são realmente de longo prazo. Então, você vai perceber que quando você entra mais forte, quando eles ficam baratos, você realiza uma parte do lucro quando há sinais de uma bolha, uns sinais de ganho excessivo ou de desequilíbrio na sua carteira, você começa a consolidar ganhos bem interessantes. Então, é com esse tipo de postura que você vai multiplicar o seu dinheiro para chegar nesse tipo de rentabilidade. Agora, quando eu falei que nós temos uma meta a ser alcançada, que nós temos que nos preocupar com a inflação e que temos que pensar na exponenciabilidade, no livro Investimentos Inteligentes, outro livro que eu escrevi, eu trago aqui uma tabela bastante interessante que eu uso em muitas de minhas palestras, em que eu mostro várias possibilidades que a pessoa tem entre prazo de investimento e taxa de rentabilidade que a pessoa consegue na sua carteira, para mostrar o tamanho do esforço e o tamanho da recompensa ao buscar conhecimento. Basicamente, eu vou descrever uma informação importante que essa tabela mostra, aqui um ponto está destacado no meu livro,
que eu faço aqui uma série de cálculos para mostrar quanto tempo demora e que esforço que a pessoa tem que fazer para chegar à marca de R$1 milhão. E eu pego duas situações aleatórias. Eu considero que a pessoa se estabelece para si um prazo de 20 anos, então ela tem 20 anos para chegar à marca de R$1 milhão, e eu escolho aqui a alternativa que ela tem uma rentabilidade real de 0,8% ao mês. Tá? Hoje, na renda fixa, você consegue tranquilamente algo da ordem de 0,3%, combinando os produtos mais interessantes de renda fixa, abrindo mão um pouquinho da sua liquidez, ou seja, para chegar no 0,8% você tem que ter mesmo uma carteira balanceada. Então, com 0,8% ao mês de ganhos, a pessoa teria que investir algo da ordem de R$ 1.375 por mês durante 20 anos, para ao final de 20 anos ter um número gigante, mas que em valores de hoje seria equivalente a R$1 milhão. Pessoas que me ouvem hoje que talvez falam, puxa, mas meu salário é praticamente 2, 3 vezes isso, eu não consigo poupar esse valor todo, isso aí é para poucos. Sim, aparentemente é para poucos. Mas estou falando de duas limitações que eu coloquei aqui. A limitação de 20 anos e a necessidade de ganhar 0,8% ao mês. Se eu me desse um prazo maior, em vez de 20 anos, eu me desse 25 anos, o meu esforço mensal, 5 anos a mais, hein? O meu esforço mensal cairia de R$ 1.375 para R$ 800 mensais. Durante 30 anos, eu investisse em algo que me rendesse 0,8% ao mês, eu precisaria investir R$ 477,78 por mês, para em 30 anos, com 0,8% ao mês, chegar à marca de R$1 milhão em valores de hoje. Vamos supor que eu me coloque a limitação de que, puxa, não, mas eu não tenho esse perfil para investimento de risco um pouco maior, eu quero investir R$ 500 por mês em algo que me renda 0,5% ao mês. Então, R$ 500 por mês, 0,5% ao mês, pela minha tabela, o prazo é de 40 anos. E tem a possibilidade de investir em conhecimento. Se eu, buscando atividade, pesquisando, tendo uma postura ativa, eu vou aproveitar as ferramentas de trading, eu vou buscar informação de qualidade, vou fazer disso uma atividade, eu percebo que se eu conseguir ganhos de 1,5% ao mês, eu teria que investir algo da ordem de R$12 por mês durante 40 anos para chegar a R$1 milhão. Ou, se 40 é muito tempo, 20 anos, R$400 por mês durante 20 anos, com uma rentabilidade mais elevada. Então, as possibilidades são infinitas, se eu levar em consideração que, puxa, mas no mercado financeiro eu não consigo fazer 1,5% ao mês. Mas será que você consegue fazer 0,8% e, de repente, se dedicar a alguma atividade, a comprar e vender alguma coisa, por exemplo, caçar oportunidades e comprar um imóvel, revender com lucro? Muitas pessoas que garimpam oportunidades facilmente conseguem 20% de ganho no imóvel, às vezes no intervalo de 1 ou 2 anos. Então, percebam que há várias possibilidades quando você tem um plano a ser seguido. E o que falta para muita gente é justamente esse plano. Sabe-se que há um caminho, ou que há múltiplos caminhos, mas não param, dedicam tempo para organizar esse plano, essa estratégia, e entender qual será a alternativa, caso você não consiga a rentabilidade que você esperava.